Muito boa noite, muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma conversa, um encontro nosso aqui, falando sobre ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, não falamos só de coisas ruins, né? Na maioria das vezes, o que é trazido aqui, as queixas que as pessoas trazem aqui, são relacionadas a sintomas, mas sabendo que sintomas, medo, né, sensação de perda de controle, mas saiba que a ansiedade também é uma coisa bacana, é uma coisa legal, é uma emoção que faz parte da sua vida aí, que está te motivando, que está realmente colocando o teu corpo para enfrentar a situação de estresse no momento certo. E realmente a função da ansiedade é essa, assim como a função do medo, né, também é te proteger. Mas quando existe um desequilíbrio emocional, quando existe uma forma de pensar aí, uma maneira de pensar que traz erros de julgamento aí para você o tempo todo, o que são esses erros de julgamento? É fazer você interpretar as situações que acontecem na sua vida de uma forma diferente do que acontece na verdade, né? Então isso traz ansiedade, porque aí vai gerar expectativas negativas em você e você vai ficar meio que à espreita, em alerta o tempo todo, buscando ou esperando que algo de ruim aconteça e para que você tenha uma forma de enfrentar isso. Porém, a ansiedade ela não está aí para te deixar ligada o tempo todo, te deixar com sintoma o tempo todo, tá? Mas ela está aí para te motivar, para realmente, se você está passando por uma situação de estresse, ela colocar o seu corpo para enfrentar isso, né? A gente sabe, a gente quando passa por algumas dificuldades no trabalho, né? Alguma situação nova, por exemplo, a gente muitas vezes fica com aquele medo. Ai, será que eu vou dar conta? E aí começa a entender o processo, começa a estudar, começa a perguntar um, perguntar outro, até que você vai conseguindo fazer com ansiedade, com medo, mas faz. E depois que você se dá conta que o processo está pronto, que o seu trabalho foi feito, aí você, ufa, consegui, que ótimo. Então essa é uma ansiedade normal. Agora, essa ansiedade que te deixa o tempo todo com sintoma, com muito medo a ponto de paralisar você em todos os sentidos, porque você não consegue mais sair de casa, você não consegue mais fazer o seu trabalho, você não consegue até mesmo ter uma conversa normal como outras pessoas têm, porque tudo está envolvido nesse, tudo que você vai fazer tem o medo envolvido, né? Mas, contextualizando isso aqui, eu quero falar algo que eu já falei há uns anos atrás aí, e eu gostaria de retomar esse assunto, que também faz parte da ansiedade, está presente nesse processo de ansiedade, porque faz parte da autoestima. Mulheres, eu digo mulheres porque elas são as mais afetadas por isso, porque as mulheres elas têm uma crença, uma forma de pensar muito específica. Principalmente esse senso de proteção, esse senso de que ela tem que proteger. Se ela tem mãe e pai, ela quer proteger, ela quer cuidar, filhos ela quer cuidar, marido, né, namorada quer cuidar. Então, assim, as mulheres têm um senso de proteção e de cuidado muito grande. E o problema é que nesse senso de cuidado e de proteção, muitas vezes ela acaba se colocando em último plano ou em último lugar e acaba não tendo uma visão assertiva do que é importante para ela. E esse importante que eu me refiro é saúde, ter um tempo de lazer, ter um tempo para se cuidar, dormir mais, estar atenta ao que é importante para ela. E com isso ela vai gerando o quê? Muita cobrança, muita culpa, e isso vai levando ela para ansiedade também, tá? E bora lá, gente, vocês que estão entrando aqui agora, eu não sei se vocês são mães, né? Ou se vocês cuidam dos pais,
Mas você tem esse senso de proteção, de cuidado? Você quer muito cuidar das pessoas que você ama o tempo todo, você quer proteger as pessoas que você ama o tempo todo, só que você acaba deixando, meio que deixando as suas prioridades, as coisas que são importantes para você meio que de lado, né? E aí se sobrar um tempinho, aí você faz algo por você. Mas se não sobrar, tudo bem. Afinal de contas, você já fez, né, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus filhos, para o marido, para a namorada, tá? Você faz parte desse contexto? Coloca aqui para mim. E aproveitando, você que entrou agora também, compartilha essa live, tá? Vai compartilhando com o maior número de pessoas que você puder para estar fortalecendo esse conteúdo. Por quê? Fortalecendo esse conteúdo, ele será entregue para mais pessoas, tá? Então é importante que você entenda que você faz parte, sim, desse processo em que você está me ajudando aí a ter mais pessoas entendendo sobre a ansiedade. Então, bora lá, gente. Você que está aqui comigo, o tema da live de hoje é mulher multitarefas. Ser ou não ser, eis a questão. Por que eu escolhi esse tema, mulher multitarefas? Porque a mulher em si, nós mulheres, a gente tem esse senso de cuidar, de proteção, de dar conta, muito presente em nós, porque faz parte da cultura. A nossa cultura o quê? As mulheres, elas são criadas desde a infância, para brincar de casinha, de boneca, para fazer comidinha, para cuidar do outro. Apesar de que esse contexto agora mudou, né? Um pouco, porque mudou um pouco, não bastante. Mas eu digo nós, as mulheres da nossa faixa etária, de 30 a 50 anos, 60 anos, a gente teve uma cultura muito presente nisso aí. E aí isso se estende, né? Se estende para irmãos, para pais, para filhos, para marido, para namorada, namorado, porque ela quer sempre estar cuidando muito do outro, protegendo muito, né? Demonstrando que sente pelo outro. Só que o problema não é fazer isso. O problema é quando a mulher deixa de fazer para ela o tempo todo, porque ela está vivendo em função do outro, tá? E por que eu estou dizendo sobre isso? Rosana, você não vai falar sobre sintomas de ansiedade hoje? Porque isso faz parte da ansiedade também, né? Se você tem um pensamento, um erro de julgamento, em que você entende que para que as pessoas gostem de você, amem você, sinta que você as ama, você tem que estar o tempo todo fazendo algo por elas, mesmo que para isso você deixe de fazer coisas para você, se coloque em último lugar, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar sentimento de frustração, porque você vai se deparar com coisas importantes que você já deveria ter feito na sua vida profissional, na sua vida emocional e você não fez. Você vai se deparar num relacionamento que muitas vezes você não tem voz, não tem vez. É a pessoa que tem um controle sobre você. E isso vai gerar ansiedade, né? Você vai se deparar também num trabalho que muitas vezes não te realiza, uma coisa que você faz, o seu trabalho bem feito não é reconhecido e você gostaria de ser reconhecido, mas você também não tem posicionamento, porque se eu perder esse emprego, o que eu vou fazer? Então existem várias maneiras aí de se comportar, de pensar e se comportar, que a mulher tem, que se enquadra nesse processo de ansiedade. Porque aí ela não tem uma boa autoestima, ela não tem uma inteligência emocional, que foi falada ontem, né? Eu falei desses 3 pilares, e aí ela vai se comportar o quê? Sem posicionamento. Ela vai ter um comportamento de não ter posicionamento com ninguém. Ela vai sempre estar concordando, ela vai sempre estar se anulando para poder se ver, né? Permanecer no mundo ali, se inserir naquele contexto. E aí, mulher, multitarefas, ser ou não ser a questão, né? Ser ou não ser, eis a questão. Aí tem também a mulher que tem um senso de cobrança também muito grande, né? E ela quer dar conta de tudo e ela quer manter a casa limpa, organizada o tempo todo.
ela quer manter as roupas organizadas, ela quer ao mesmo tempo trabalhar fora, ela quer ao mesmo tempo cuidar muito bem dos filhos, cuidar de tudo, preparar o almoço, chegar do trabalho cansada e preparar a janta, porque ela quer deixar todos muito bem. Só que é uma mulher que não está tendo tempo para ir a uma academia, não está tendo tempo para ir fazer uma caminhada na praia, pedalar, estar com as amigas, de repente ir na loja comprar uma roupa nova, fazer uma unha, né? Se permitir, um sábado à tarde vou deitar e descansar. E aí essa mulher entra naquele modo automático, que é o modo ansiedade. E se ela tem uma mentalidade que já tem essas preocupações de que eu preciso mostrar para as pessoas que eu gosto delas, que eu cuido delas, para eu me sentir amada. Só que esse tipo de pensamento não está assim no nível consciente, está bem no nível inconsciente. Então ela age de uma forma automática, porque ela aprendeu isso lá com os pais, com o pai, com a mãe, seja com quem for que criou ela, e aí ela vai transmitindo isso e se comportando dessa maneira. Então é uma mulher que está cansada, está sobrecarregada, não tem tempo de ir a um dentista, não tem tempo, está precisando cuidar da saúde, ganhou peso, mas precisa ir uma nutricionista ou precisa fazer uma atividade física, mas não faz, porque não dá tempo, porque ela tem que cuidar primeiro de todo mundo. E se sobrar um tempinho, ela vai cuidar dela. Aí é uma mulher que desconta muitas vezes essa ansiedade que ela tem, essa culpa que ela tem. Ela pode descontar muitas vezes na comida, né? Aí adquire uma compulsão alimentar. Ou muitas vezes ela desconta, porque não faz atividade física, não acha que está bem, mas também, mas eu não tenho tempo, né, de fazer uma caminhada na praia. Aí começa a dar desculpas, né? Eu não tenho dinheiro para pagar a academia, então não tem como fazer atividade física. Não, mas você pode fazer uma atividade física sem precisar pagar. Você tem uma bicicleta em casa? Pega a bicicleta e vai pedalar. Você tem uma praia perto da tua casa, tem um parque, uma praça perto da tua casa? Vai caminhar. Tem as academias públicas, né? Na maioria das cidades aí do Brasil tem as academias públicas que você não vai precisar pagar nada. Só que a desculpa que ela vai se dando, né? É a desculpa para manter ela nessa zona de conforto, que não é um conforto, porque está trazendo prejuízo à saúde dela física, mental e emocional. E aí eu quero ouvir de vocês que estão aqui hoje, você que está aqui, que entrou nessa live, você faz parte desse contexto? Você se vê muitas vezes cuidando de todo mundo em casa, mas você não cuida de você? Não cuida das suas necessidades? Você faz parte desse contexto? Você é essa mulher multitarefas que dá conta de tudo. A sua casa tá limpa, tá organizada, tá bonita, tá cheirosa, a roupa tá limpa, a roupa já tá estendida, almoço pronto, vai pro trabalho, os filhos estão devidamente alimentados, o marido também, a namorada também. Mas e aí, você? Como é que você tá? Você muitas vezes dormiu, teve uma noite péssima, dormiu mal porque ficou preocupada com as coisas que você tinha que fazer no outro dia, se culpou pela aquela roupa que ficou de molho ainda, que você não conseguiu esfregar, não conseguiu lavar, se culpou porque você no final de semana se permitiu ir ao cinema com a amiga, ver uma horinha lá de filme. Mas aí eu deixei um monte de roupa na máquina que eu podia já ter lavado e estendido, mas eu tô aqui no cinema. Você faz parte desse contexto? Porque é esse contexto que muitas mulheres estão vivendo hoje e que está trazendo ansiedade. Mas não é ansiedade normal, é ansiedade que faz a mulher se culpar, se criticar, se anular, achar que está errada quando ela faz alguma coisa por ela. E aí isso vai gerar o quê, gente? Sintomas, crises de ansiedade. Porque ela também não se cuida, ela não vai ao médico. E depois quando tiver um tempinho eu vou, porque eu tenho que ir para o meu trabalho.
Então, veja bem, gente, o que eu estou contextualizando aqui? É errado você cuidar da sua família? Claro que não. É errado você ir trabalhar? Claro que não. Mas desde que você, primeiramente, se cuide. Porque se você não estiver se cuidando, você não vai ter disposição, não vai ter saúde e muito menos ânimo para fazer as coisas por quem quer que seja. E ó, já tem uma lindona aqui, ó, que é a Bel, né, da Órbita Atelier de costura, ela já colocou aqui, ó, eu faço parte desse contexto. Tem dias como hoje que eu acordei às 6 da manhã, passei o dia trabalhando e até agora tenho a sensação que não fiz tudo que tinha que fazer. Pois é, Bel. E aí, eu te pergunto, o que você fez por você hoje, Bel? Você falou que acordou às 6 da manhã, né? Passou o dia trabalhando e até agora você tem a sensação que não fez tudo. Mas por que você tem essa sensação que não fez tudo? Porque a tua mente, que é ansiosa, colocou tudo no mesmo bolo. Ah, eu tenho que fazer tantas coisas hoje. Eu tenho que dar conta de tantas coisas hoje. Só que você esqueceu de um detalhe, não só você, mas a grande maioria das mulheres. Esquece de um detalhe importante, que é cuidar de si própria. Você hoje podia ter separado 20 minutos, 30 minutos do seu dia para pedalar no parque da cidade ou na praia, fazer uma caminhada, se alongar. Tem tantos vídeos aí no YouTube que ensinam você a se alongar de todas as maneiras, né? Principalmente você que trabalha, né, Bel, sentada, né, que você tem ateliê de costura. Então, assim, chega à noite, tá esgotada, tá cansada e tá preocupada com o que tem que fazer no dia seguinte. E aí entra outro problema, que na hora de dormir, ao invés dela ir dormir, ela vai pensar nas coisas que tem que fazer no dia seguinte. No dinheiro que eu tenho que conseguir, no boleto que eu tenho que pagar, na comida que eu vou ter que fazer, no mercado que eu vou ter que ir. E aí essa ansiedade não para de acontecer. Não para. Porque a sua mente está vivendo em função desse piloto automático. E a Bel colocou aqui, eu não fiz nada disso por mim. Pois é, Bel. Que você separe 30 minutos do seu dia para você fazer uma atividade física, para você fazer um alongamento. Ó, a Bel colocou assim, não fala em boleto não, Rosana. Mas é verdade, Bel. É verdade, as pessoas estão muito preocupadas, eu entendo, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ganhar o seu pão de cada dia, para ter a sua vida financeira em ordem, para suprir as necessidades da sua família, eu concordo plenamente. Porém, o que eu estou trazendo aqui hoje, eu não estou dizendo que isso seja errado, mas o que prevalece na vida da mulher, na maioria das mulheres que sofrem com ansiedade, é que ela considera tudo muito importante, menos ela. E quando eu falo de não se considerar importante, ela não separar esse tempo de qualidade para ela. Gente, vocês não têm ideia do quanto é importante. Do quanto é importante isso. Ó, eu vou falar de mim. Eu fiquei 2 anos sem fazer atividade física. Por conta de uma série de questões na minha vida pessoal, né, questões de saúde também da minha mãe. Então eu fiquei 2 anos sem fazer nenhum tipo de atividade física. Aí eu falei o seguinte, e eu cheguei um momento que eu estava me dando desculpas. Eu tô cansada, eu vou deixar chegar ano que vem para eu fazer. Só que eu fui ao médico e o médico foi bem claro comigo. Você precisa fazer também atividade física. Porque quando a gente fala de atividade física, não é só para ficar magrinha, bonitinha, não. É questão de saúde, de regulação hormonal, regulação de taxas, né? Você consegue ter uma qualidade de sono melhor, né? Enfim, tudo funciona melhor. E aí eu voltei em janeiro, eu busquei uma atividade que eu nunca tinha feito, que é o Muay Thai. E eu tô gostando muito, muito, muito. Por quê? Lá é o meu momento de relaxar. É lá que eu deposito todas as minhas preocupações, todo o meu estresse lá. E ó, depois da aula eu saio leve. Aquele é o momento que eu separei para mim. Assim também como tem momentos que eu gosto muito, como assistir séries,
viajar, são coisas que eu separo para mim. Outro dia eu saí, fui para casa de uma amiga, bati papo com a amiga, dormi lá. Então são essas coisas que são importantes a gente se priorizar na nossa vida. Porque o tempo vai passando, a vida vai se complicando, as coisas vão acontecendo e a ansiedade vai se instalando cada vez mais. E tudo que você não trata, como eu falei ontem, tudo que você não trata de forma preventiva vai se tornando o quê? Uma coisa crônica. Vai adoecendo o seu corpo, vai adoecendo a sua mente, vai adoecendo o seu emocional. Então, se você é um tipo de mulher que trabalha demais, faz tudo para todo mundo e não sobra tempo para você, essa live aqui é sobre isso, sobre você. Então, o que eu quero te dizer, começa a separar um tempo para você, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Nós não somos uma máquina, nenhuma máquina, até as máquinas precisam de, o carro, por exemplo, eu dirijo, o meu carro eu preciso limpar, colocar combustível, ver o óleo, fazer supervisão, ver a suspensão, eu preciso dar um trato no meu carro, cuidar do meu carro, não é simplesmente eu botar gasolina para ele andar. Porque se eu fizer isso, vai chegar um momento que ele vai andar, vai chegar um momento que ele vai pifar. E nós somos iguais. Nós precisamos de tempo para descansar, tempo para colocar a cabeça em ordem, tempo para relaxar. A gente precisa trocar a alimentação, ver o que está errado, se a alimentação está salgada demais, se está com gordura demais, se eu estou deixando de fazer exercício, se eu estou comendo doce demais. Eu estou num relacionamento que eu não tenho voz, eu não tenho vez, eu só faço, é o meu marido, é a minha mulher, é a minha namorada, que dita tudo que quer, que dá a última palavra, e eu não tenho voz ativa, não. Então, se a sua vida está funcionando assim, está na hora de você dar um grito de liberdade, né? E muitas pessoas podem pensar assim, mas é fácil falar, né? É fácil falar para ela que não vive um relacionamento que eu vivo, que não está no contexto que eu estou, que está passando por uma depressão. E quem disse que é fácil, né? E quem disse que é fácil? Mas se você não separar um tempo de qualidade para você, vai chegar um tempo que você vai literalmente pifar. A sua saúde vai pifar, o seu emocional. E aí é o problema da questão da ansiedade, das crises de ansiedade. A Isa falou assim, eu estou estudando de manhã e de tarde, está muito cansativo, difícil achar um tempo para mim. Isa, querida, eu sei que estudar integralmente é cansativo, mas até para que você tenha um estudo proveitoso, você precisa cuidar da sua saúde física e mental. Então, experimenta separar 30 minutinhos. Você chegou cansada à tarde da faculdade, né? Não sei se é da faculdade que você está fazendo. Dá uma relaxada, deita, coloca os pés para cima, ouve uma música que você gosta, faz uma caminhada de 20 minutos na rua do seu bairro, ou pega a bicicleta, vai pedalar. Qualquer coisa para você dar uma relaxada. Uma coisa que é legal também é você estar caminhando, ouvindo música. Né? Se você mora numa cidade que tem praia, se você puder, vai até a frente da praia, fica ouvindo o barulho do mar, caminha em frente à praia. Existem várias alternativas que não custam, que você não precisa pagar, mas que é importante. Porque a gente tem a tendência de priorizar muito o que é obrigação, o que é responsabilidade. Mas o que é prazer, muitas vezes a gente coloca de lado, né? E eu digo que a nossa vida, para você conviver bem com a ansiedade, para você ter ansiedade saudável, você tem que priorizar as coisas que são prazerosas. Porque a nossa tendência é que a nossa vida, se deixar por nossa conta, a gente só vai fazer obrigações. A nossa vida vai ser uma vida de obrigações o tempo inteiro. E não dá para viver assim, né? Não dá para viver assim. A gente precisa ter uma vida, sim,
de responsabilidades, né? Nós temos nossos trabalhos, nós temos família para cuidar, nós temos nossas responsabilidades, mas a nossa vida não pode ser feita só disso, sabe por quê? Porque isso adoece a gente. Se você pegar uma pessoa que separa um tempo, que trabalha, mas que separa um tempo para relaxar, para fazer uma atividade física, sei lá, para sair com os amigos, é uma pessoa que ela vai ter uma ansiedade normal, mas ela não vai estar aquela pessoa estressada o tempo todo, irritada o tempo todo. Agora, pega uma mulher, né? Pega uma mulher que está estressada o tempo todo, que ela nem acorda, ela já pula da cama, já vai fazer café, já vai cuidar de tudo, já vai... Primeiro que ela demorou a dormir, porque ela ficou pensando nas coisas que ela tinha que fazer no dia seguinte. E aí ela pulou da cama no dia seguinte, já começou a fazer uma coisa, fazer outra, vestiu a primeira roupa que viu, não conseguiu passar uma maquiagem, saiu, porque eu tenho que trabalhar. Aí volta correndo porque eu tenho que fazer almoço, ou tenho que adiantar o almoço. Então, ou chega do trabalho, tem que adiantar a janta. Nunca sobra tempo para ela, sabe por quê? As obrigações vão estar aí todos os dias. E eu não estou dizendo para você não fazer o que você tem que fazer na sua casa, na sua vida profissional, mas é você também começar a internalizar que se eu sou uma mulher que quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu só estou envolvida com trabalho, com compromissos, com responsabilidade, e eu não tenho nenhum tempo para mim, eu estou disponível para todo mundo menos para mim, isso é um sinal de alerta que se eu não mudar a minha vida eu posso adoecer. E aí quando a gente fala do adoecimento emocional, do adoecimento mental, aí a ansiedade, gente, que está muito em alta hoje, ela encosta, ela chega. Porque nós temos a ansiedade normal, que é essa ansiedade que nos leva a ir em busca dos nossos sonhos, a enfrentar as situações difíceis, desafiadoras. Essa é uma ansiedade normal. Mas a ansiedade que eu estou falando, que vai encostar na tua vida, se você não se cuidar, se você não se priorizar, se você for essa mulher multitarefas o tempo inteiro, é essa ansiedade que vai te levar para as crises, para os sintomas, para o pânico e até para uma depressão. Então você que entrou aqui agora, você está se encaixando nisso aqui? Isso acontece com você? De repente você já está no estágio de depressão, você já está tomando medicamento para ansiedade, para depressão, você está com insônia, não está conseguindo dormir, a sua mente está com pensamentos negativos o tempo inteiro, você sente muito medo de morrer, medo de não dar certo no seu trabalho, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de perder alguém da família. Esse medo que se tornou um monstro para você, está gigantesco na sua vida. Talvez você esteja passando por isso. E se você não se cuidar, e aí eu estou falando, gente, de apenas um ponto aí, né? E quando a gente fala de cuidar da ansiedade, né, como o meu método faz, que é o Ansiedade Sem Crise, eu trabalho a inteligência emocional, a autoestima e a assertividade. Então, eu estou falando de algo que é só você que pode fazer por si mesmo. Olha que bacana aqui, ó, a Deda. A Deda, eu tenho muita dificuldade de amizade. Acho que é falta de assunto, porque eu só sei pensar em ansiedade e em problema. Pois é, Deda. A sua mente, ela está funcionando aí nesse piloto automático da ansiedade. E quando ela fica funcionando nesse piloto automático da ansiedade, significa que você só pensa em problema. Você tem medo de tudo, medo de ter uma doença grave, medo, sei lá, de perder alguém, medo. E aí você não consegue se desligar disso, e se a sua mente está o tempo todo pensando nessas coisas, em problema, né, porque a ansiedade ruim traz essa expectativa negativa, você não vai conseguir sair desse ciclo. E aí você vai ficar cada vez mais afundada nesse ciclo e correndo o risco de ter uma depressão, né, de ter uma fibromialgia, de ter uma psoríase, uma labirintite e tantas outras doenças que são potencializadas pela ansiedade ruim, tá? Agora a pergunta que eu te faço, Deda, você está fazendo tratamento com remédio? Você está indo em psicólogo? Está fazendo algum tipo de tratamento? Ou está tentando resolver isso sozinha?
Porque eu, quando sofri com ansiedade, gente, eu passei muito tempo tentando resolver isso sozinha. E não consegui, tá? Então, se você está tentando resolver isso sozinha, saiba que você precisa buscar uma ajuda profissional. Um especialista em ansiedade, um psicólogo, uma psicóloga que seja especialista em ansiedade para tirar você desse buraco, né? Porque a ansiedade, quando ela traz esses sintomas, quando ela traz esses pensamentos de medo e preocupação que são constantes, ela joga você num buraco. E num buraco negro, que sozinha você não consegue sair. Tá? Então coloca aqui para mim, Deda, o que você está fazendo? Está fazendo algum tratamento para essa ansiedade? Bora lá, gente. Batista que entrou aí também. Aldelice, Lorenide. Vocês têm alguma questão com ansiedade? Vocês estão vivendo assim, desse jeito? Querendo dar conta de um monte de coisas na vida e que nunca sobra tempo para você, nunca você consegue fazer nada por você. E isso está te gerando ansiedade, está te gerando preocupação, está te gerando medo, está desencadeando sintomas em você também. Coloca aqui para mim. E é isso, gente. A ansiedade, ela é uma via de mão dupla. Ela, ao mesmo tempo que é uma coisa que faz parte da sua vida e é importante que você tenha, né, a ansiedade, ela também, quando você tem um estilo de vida ansioso, que esse estilo de vida que eu coloquei aqui hoje é um ansioso, né? É um estilo de vida em que você está sempre fazendo algo o tempo todo. Mas esse algo sempre envolvendo o quê? Obrigações, coisas para os outros. E não tem, assim, nada que você faça por você. Nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de relaxamento. Você está sempre envolvida com coisas que não são prazerosas, né? Porque a vida é só obrigação, só trabalho, só cuidar de filhos, só cuidar de casa. Mas e aí, se você não cuida de si mesma, a tendência é o quê? Esse corpo adoecer, essa mente adoecer, ao ponto de você perder o controle mesmo. E quando a gente fala perder o controle, é o que eu mais ouço hoje das pessoas que sofrem com ansiedade. Porque elas perdem o controle, elas deixam de ser elas mesmas, elas se envolvem numa redoma de vidro, né? Numa bolha, porque elas não conseguem lidar com as suas próprias emoções. E aí elas se esquivam das situações, evitam sair, elas ficam mergulhadas mesmo, imersas dentro de uma bolha para se proteger, tá? Então é isso. O que eu queria dizer nessa noite para vocês é que existe sim essa mulher que é multitarefas, é uma mulher que quer dar conta de tudo, que não se prioriza, que não se vê como importante. Mas se você está funcionando desse jeito, começa a mudar, começa a olhar para dentro de você e faça a seguinte pergunta: o que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu estou deixando de fazer por mim? E por que eu não faço? É porque eu não posso? É porque alguém me proíbe? É porque eu não tenho força? É porque eu não acho que é necessário, é importante para mim? Essas simples perguntas vão te ajudar, vão te direcionar a você enxergar o que tem de errado. Esse é o primeiro passo, tá? Mas só isso vai resolver? Não. É importante você ter consciência, que é o primeiro passo, e o segundo passo é você buscar uma ajuda, tá? Busca uma ajuda profissional. E essa ajuda profissional tem que ser com um especialista em ansiedade, porque se você está vivendo desse jeito, você tem uma tendência muito grande, mas muito grande mesmo, de chegar a uma depressão, de desenvolver uma fibromialgia, uma psoríase, uma dermatite, de adoecer. E por que você vai esperar adoecer, chegar no pior, se você pode resolver isso antes, tá? Então, vocês que estiveram aqui comigo, um grande beijo, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelo carinho de vocês. Essa live vai ficar salva, eu peço que vocês compartilhem ela, curtam, tá? Salvem
porque isso daí vai ajudar a plataforma a entregar mais o meu conteúdo. E se meu conteúdo é mais entregue, ele vai ajudar mais pessoas, tá? Um beijo no coração de vocês. Amanhã eu vou estar aqui, não no Instagram, mas no TikTok, às 20 horas, fazendo mais uma live Ansiedade Sem Crise. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.